Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. Esse é o Sala de Redação que está começando num dia de sol, num dia de uma temperatura bem mais amena aqui em Porto Alegre. E conforme se previa, caiu o vice-presidente, o senhor Hermann, João Patrício Hermann. O que isso poderá modificar na vida do Inter, Luciano Potter? Boa tarde a todos, Pedro. Quem não almoçou ainda, bom dia. Nessas disputas, né, de crise, né, Pedro, geralmente as figuras que mais pagam são vice de futebol e treinadores, né? Eles que pagam pelo pato, né? Porque é mais fácil trocar essas figuras. O Inter precisa de um vice de futebol que não atrapalhe o vestiário. Até falei isso mais cedo no Bola nas Costas. E não digo que o João Patrício fazia isso, ao contrário. Né? O torcedor quer, por alguma razão, alguma troca. O torcedor acha que não tem como sair de uma crise sem ter algum tipo de troca. E geralmente isso acontece e às vezes não dá certo. O Inter está no segundo treinador do ano, então no terceiro treinador do ano e tem dificuldades também, então aparentemente algumas trocas não dão muito certo. Mas já que teve a troca e foi obrigada, Pedro, que seja alguém que conheça o grupo, né? E eu tenho uma sugestão, de alguma maneira, já que se o presidente saiu e foi eleito porque ele tinha feito algum tipo de trabalho no futebol, que fique mais fácil achar alguém burocrático, e se ele contratou alguns jogadores que estão ali. Se o presidente Alessandro Barcelos é um cara que tem alguma intimidade com os atletas, que ele vai pro vestiário. Nessa semana ele pega os dois cargos, né? Mas eu não consigo ver uma outra figura, porque às vezes Potter, adentrar no vestiário, Pedro, é muito complicado para uma figura. Ele já tá dizendo que não, né? Tá dizendo que não, que vai achar um nome. Não, eu falei com ele ontem, não, é bem exatamente o contrário, eu coloquei em GZH. E ele entende que por ter montado este grupo ano passado, por ter contratado jogadores esse ano, ele é a figura mais próxima, a figura de maior intimidade com os jogadores para este momento, para dar uma acalmada na situação e de repente sim, ele vai escolher alguém. Mas nesse momento, até não sei quando, tá? Não há previsão de que ele saia, pelo menos nos próximos dias, assim, né? Acho que é uma coisa assim de pelo menos 30, 40, 50 dias, ele deverá ser o vice de futebol, Pedro, juntando as duas funções. Para a Operação Bombeiro, tudo bem. Para futebol planejado, que é a promessa do Alessandro Barcelos desde o ano passado, com a qual ele se elegeu, inclusive, muito legitimamente, não existe um futebol em estado permanente de emergência. Ele vai ter que, no segundo momento, dure 30, 40 ou 50 dias, ele vai precisar ou decidir por um cargo político de vice de futebol, ou abolir o cargo político de futebol, se o regulamento lá, se o Estatuto do Inter autoriza, e ele ter um profissional, à la Alexandre Matos, à la Rui Costa, que faça o trabalho de um vice de futebol, inclusive pensando o departamento. Mas por tempo indeterminado não dá, não. Já tem o Paulo Brax. Mas não é para isso. Paulo Brax no América Mineiro não fazia técnico. Isso e não vejo como fazer, viu? Mas tem uma situação que fica muito clara, né, ô Diogo? A saída do João Patrício Hermann, ela se dá meramente por questões políticas. Aí é aquela minha tese, que a política paralela, a política convencional, eu comparo muito o Conselho Deliberativo hoje dos clubes com o Congresso Nacional. Tá cheio de pessoas muito bem intencionadas, outras nem tanto, pessoas que realmente querem trabalhar, outros que só querem aparecer, e muita gente que se aproxima da cúpula diretiva que decide as coisas pelos clubes, se aproximam por costuras políticas. Quando o presidente vai concorrer a uma eleição, ele tem que se agarrar em alguns galhos que naturalmente, por vontade dele, ele não se agarraria. E aí ali na frente, esses próprios galhos cobram. Opa, peraí, eu participei desse mandato aqui, como é que funciona agora? A minha visão como jornalista à distância é de que a saída do João Patrício Hermann se deu por pressão política. Teve nota de grupos políticos contrários ao Convergência Colorado que pertencia ao João Patrício. A minha visão é essa. E isso acho que vale para qualquer um. Tá correto. Eu concordo contigo, dando boa tarde para todo mundo aí, Pedro. Eu acho que não muda, respondendo objetivamente. Para mim não precisa dar boa tarde. Tá, desculpa então, Pedro. Bom dia. É que o Thiago Santos está voltando hoje, nosso volante. Isso. É isso. Não, Pedro, não muda absolutamente nada a saída do João Patrício, não muda nada. O que vai mudar na hora do Inter jogar? O Inter precisava, antes do João Patrício, com o João Patrício, eu acho que precisa depois do João Patrício, de um coordenador técnico, para fazer o que o Muricy faz lá no São Paulo. Esse é um profissional que o Inter precisa, independentemente de executivo de futebol. Precisa de um profissional assim, todos os clubes estão fazendo isso. A demissão do João Patrício revela precisamente isso que o Bagé disse.
O Inter é um clube muito mais dividido do que o Grêmio. O Grêmio tem divisões também, muitas, a instabilidade, porque agora o Romildo pode se lançar governador e está todo mundo querendo o cargo dele. Mas tem a figura do Romildo que de alguma maneira bota uma régua, um limitador para a brigalhada. No Inter isso não existe. Vocês sabiam, deixa eu contar uma história aqui. O presidente Marcelo Medeiros, quando saiu o Eduardo Cudê, ele tinha recém assinado a rescisão e quem quis sair foi Eduardo Cudê, ele não foi demitido. E aí ele chegou na sala da presidência, ele olhou nas redes sociais dele, no telefone, Pedro, o WhatsApp cheio de ofensas, de acusações, assim, daquelas que tu olha, te irrita e quase responde. Aí ele foi dar uma olhada, eram de mulheres, só mulheres. Aí ele pensou, não pode ser, como é que pode ser só mulheres? Claro que não eram só mulheres, eram robôs. Texto igual, frase igual, argumentos iguais, entende? Então, sei lá se é isso mesmo, alguém organiza isso para fazer uma explosão massiva de mensagens, né? Então, assim, o universo do Inter, ele tá muito fratricida, tá pior que o do Grêmio. Eu acho que a demissão do João Patrício, eu concordo inteiramente com o Bagé, ela tem a ver com isso, com brigas políticas internas do Inter, nada mais. Não, mas eu acho que tu tem razão numa coisa, a relação no Grêmio só não se agrava pelo tamanho que o presidente conseguiu atingir. Ele é um presidente que tem superávit, e superávit não é defeito, pelo contrário, é uma grande, extraordinária virtude de um dirigente de clube de futebol dentro do Brasil, tá? Ele tem títulos, sim, ele está mal nesse momento, está péssimo nesse momento. Mal é muito melhor do que isso. Ele está péssimo, está assim, terrível, está dramático, está tudo isso. Só que ele tem um peso, ele tem um tamanho que ele adquiriu como presidente do Grêmio, o que o Alessandro Barcelos ainda não conseguiu. Ele está há 4 meses, 5 meses lá, não. Bom, mas o fato é que a ideia de você ter a eliminação de um nome como se ele fosse o seu demônio e tivesse inventado a incompetência, isso é reducionismo. Se alguém no Inter, torcedor ou torcedora, acreditar que agora vai porque o João Patrício não está mais, vai se enganar. Tem muito mais coisa por fazer. Ninguém acha isso, Maurício. Eu acho que... Não sei, Pedro. Não sei, pela intensidade das faixas, não sei. Muita gente acha, Pedro. É que assim, ó, o que acontece é o seguinte, Pedro, vamos lá, vamos para a parte bem prática do futebol. Vestiário, ele é um antro. Ele é um antro. Sim. É difícil entrar nele. Né? O vice-futebol entra. O vice-futebol, ele é vice de futebol. Isso. Então ele entra no vestiário. Então já que teve uma troca, que o Inter ache uma pessoa que faça isso. Quem é que tem agora no meio querendo essa bronca que faça isso? Certamente vai ser uma pessoa apresentada para o grupo. Então o Inter vai ter que passar por mais um teste. Um ser que viaja, que participa, que vai se meter em contratação, em venda. Porque o Paulo Brax é um outro tipo de diretor de clube. Ele não é como o Rodrigo Caetano, como outras figuras, que contrata. Não, ele cuida de outra coisa. Ele não é o Rodrigo nem o Alexandre Matos, exatamente. Ele não é o Rodrigo Caetano, nem o Alexandre Matos, nem o Rui Costa. Porque ele é muito mais burocrático do que propriamente do vestiário. Isso, cuida do marketing do futebol feminino, por exemplo. Assim. Quando o Roberto Melo sai, quem assume é o Rodrigo Caetano. Ele assume a bronca de viajar com o clube, de lidar com o jogador, não que ele não lidasse antes. Então o Inter tem um problema que é colocar mais uma figura num vestiário que está longe de estar resolvido. Por isso que eu coloco isso como um desafio, para o presidente Barcelos. Porque de todas as figuras políticas, é ele que tem que provar alguma coisa lá. O Inter não está precisando, no momento, de dirigente político no seu vestiário. Essa parte prática, Guerrinha, que eu estou falando, é isso aí. Exatamente isso. Os jogadores estão desconfiados da parte diretiva do clube. Nesse momento, tu precisa botar no vestiário alguém que eles confiem. Quem seria o alguém? O alguém é um líder, um cara com título, um cara com passagens pelo futebol, que seja amigo de jogadores. Nós temos aí vários exemplos de pessoas que têm o vestiário na sua mão e que acabam conquistando resultados. Existiu o Yarden, né, Guerrinha? Eu vou dar 3 nomes aqui que eu acho que se encaixariam nesse perfil agora. O primeiro deles, o Bolívar. Citei hoje no Esporte ao meio-dia também, Guerra. É o cara que está tentando carreira de treinador, mas pode ser essa figura aí. Não sei se nenhum deles, não sei se algum deles aceitaria. O Klemer. E o terceiro, olha, Luiz Carlos Vinck.
que também tem ligação com o Internacional, é um cara que foi treinador, tem boa chegada em jogador, é amigo de jogador. Essa hora tu precisa de alguém que te dê o carinho e que te dê e te passe confiança. Não é o cara de gravata, de terno, o cara que vai lá e chega lá e diz assim, nós temos que ganhar no domingo. Não. Agora é o cara do carinho. Tudo bem. O que está acontecendo contigo? Por que tu está jogando tão pouco? Está com algum problema? A tua família tem doença? Algodão entre os cristais. Exatamente isso que o Internacional precisa. Eu concordo 100% contigo, 100%. Só que eu acho, para concordar 101%, que o Inter já tinha que ter esse cara. Não precisa ter só na crise. Sabe? Olha como o São Paulo melhorou com o Muricy. Mas melhorou demais. A gente conversa com os nossos colegas paulistas, todos eles dizem a mesma coisa. O que eu não consigo entender é como é que um ambiente político de um clube chega nesse ponto. Potter e Bagé, que são nossos influencers aqui. Como é que tu chega num momento desse, que tu tem um episódio negativo, que nem é lá do presidente, é o técnico que se demite, que vai embora, que abandona, sei lá, e aí imediatamente vem um monte de mensagens criticando e reclamando e mandando contra. Assim, o que isso soma no ambiente do clube? Mas aí tem a leitura do vestiário, né, Diogo? Porque em alguns momentos nós citamos aqui, quando chega o Abel faz tudo isso que acabou de pregar aí o Guerrinha. Ele chega, vê o momento... É que sobre lideranças, o Inter tinha uma dentro do seu grupo, que trabalhava com a base. O cara foi camisa 10 do Boca Juniors, o cara foi melhor em campo na final do Mundial contra o Barcelona, trabalhava no Internacional e foi demitido. Eu não sei exatamente o que o Yarley fazia na base. O que eu sei é que a trajetória dele, né? E o currículo dele era suficiente para autorizá-lo a candidatar-se a esse cargo. O Paulo César Tinga já disse mais uma vez no microfone e fora que ele gosta da ideia de começar um trabalho e não de pegar o trabalho de alguém e tentar arrumar. O Bolívar eu não sei se topava, mas é uma figura que tem também essa dimensão. E o Pedrinho, com todo o respeito que merece, porque é um senhor comentarista, foi um grande jogador de futebol, o Pedrinho nunca fez essa função e não tem nada a ver com o Internacional. Trazê-lo seria uma experiência. Por que o Nunes seria aposta, né? Nesse mas papo, talvez não desse. Desde antes, porque da outra vez ele já foi tentado, Potter. Ele foi tentado. Sim, o Pedrinho, porque o Inter tentou primeiro ele, nomes antes do Brax. Antes do Brax. Porque ele fala bem. Ele fala bem, é um cara que se expressa bem, é um jogador que teve passagem em vários lugares, como todos nós sabemos. Mas eu concordo plenamente com o Maurício. Ele seria ainda uma aposta, porque ele não passou por esse ambiente do vestiário nessa função. Então, por mais, por exemplo, tem alguns jogadores com essa pecha, com essa marca da vitória dentro de vestiário. Que não seria o caso do Pedrinho. Essa hora tem que ser, por exemplo, o Bolívar, tá? Da aldeia. Pega um cara pelo braço e leva ele naquele corredor que tem as fotos, tá vendo essas fotos aqui, que nós ganhamos a Libertadores, ó. Entendeu? O cara já olha pra ele e diz, porra, é legal, cara. Agora me diz, qual é o problema que tu tá enfrentando? Vamos resolver esse problema, tu joga muito mais do que tu joga, cara. O que tá te afetando? Por que tu não tá produzindo o que tu produziu há 4, 5 meses atrás? O que tá te afetando? Precisa desse cara, do carinho. Agora é a hora do carinho. Entendeu? Não é hora de chegar, dar uma voadora na porta. Mas, Guerra... Não é isso. Tu lembra quando a gente usa o termo, o cara chega e vai resolver porque ele conhece a aldeia. Pode parecer um simplismo, e ele até pode ser de alguma forma, mas a gente usa esse clichê porque é o cara que ele conhece exatamente tudo o que está acontecendo no ambiente. Né? Ele sabe como reagir, ele já passou por aquilo ali. O que eu estava falando antes da queda do meu sinal, na chegada do Abel, o Abel ele fez isso. Ele abraçou, ele deu carinho, daqui a pouco ele fez 9 vitórias consecutivas, e aí sai o Abel, por tudo que a gente sabe, porque era a convicção do presidente Barcelos, e já estava acertado com outro tipo de treinador. Esse treinador que chega, a tal do rompimento ali, ele cria uma perspectiva que para o momento não era interessante. O próprio Paulo Brax, que é citado, ele chega como diretor de futebol com uma experiência de 2 anos muito bons, para o patamar do América Mineiro. A gente sabe que o tamanho do América Mineiro, para o tamanho, inclusive da pressão diária que ele vai sofrer aqui, é completamente oposto. Então é um vestiário ainda, e eu não estou entrando nem no mérito, tá? Do juízo de valor se são competentes ou não, mas é um vestiário frio para a maneira que se trata futebol aqui nessa loucura Grenal.
Mas por que só se pensa nessas figuras nesses momentos de crise? Isso que eu acho ruim. Pois é. Por que o Tinga não quer assumir, e o Maurício disse que ele não gosta, ele gosta de assumir começo de trabalho? Porque o cargo de vice-futebol é político, ele fica chateado Diogo. quando pensa... Oi? Porque o cargo de vice-futebol é política pura. Mas é que ontem no final do dia... No final do dia, mas no final do dia, técnico. No final do dia eu falei com o Tinga. Final do dia ontem eu falei com o Tinga sobre isso. A resposta do Tinga antes de qualquer coisa, o Tinga tem compromissos hoje comerciais, filantrópicos, com todo o envolvimento de ações sociais que ele tem, que ele não tem nem espaço para isso. E ele sabe também, aí é uma leitura minha, pelo que eu falo com ele. O Tinga sabe que o que está se procurando hoje é um escudo. O que está se procurando hoje é um escudo de um cara que chegue tatuado, com vários títulos, com o torcedor, porque o torcedor não vai jogar latinha no ônibus se o Tinga estiver dentro do ônibus. O cara não vai fazer. Só que daí é um escudo que eu faço essa leitura que o próprio Tinga não vai colocar em risco porque não tem necessidade. E ele eu também não colocaria isso. Eu não colocaria. Bagé, eu discordo um pouco também. A gente trata esse cargo como se fosse um cargo mágico. Porque no final das contas, Bagé, o torcedor joga latinha, essa bola tá entrando ou não. Não interessa quem tá lá, entende? E outra coisa, eu não tô falando que essas pessoas não tenham capacidade para fazer isso. Mas uma coisa é ser volante, zagueiro e lateral direito. A outra coisa é comandar e gestionar pessoas. Gestionar não existe a palavra, mas todo mundo entendeu. Não no mesmo nível. Eles eram líderes de vestiário enquanto eles eram ao mesmo tamanho daqueles atletas. Mas o Tinga foi no Cruzeiro. Potter. No Cruzeiro ele teve essa função já. No Cruzeiro. E nunca mais topou participar disso, porque eu tenho certeza que o Tinga era muito mais... Mas ele saiu antes do Cruzeiro desandar, porque sabia por que ia desandar o Cruzeiro. O Tinga não tem a capacidade de segurar uma pedra num vestiário que tá perdendo e caindo pra segunda divisão. Não dá por isso que ele não vem. E não é esse o papel que ele quer pra ele. Não, esse escudo que você disse é perfeito. Isso. A gente superdimensiona. O escudo que eu digo, obviamente, é no sentido figurado. Quando eu digo que estou morrendo de dor de cabeça, eu não precisa ligar para a funerária e encomendar meu caixão. É só uma figura. Obviamente, concordo contigo, Potter. O torcedor, ele quer saber se a bola entra ou não entra, independentemente de quem está ali. Só que o escudo, que a minha leitura é que a direção busca um escudo nesse cara que vai chegar, que vai dar uma entrevista, que vai acalmar. Eu concordo contigo, ele não vai fazer gol, não vai mudar da noite pro dia. Só que quando tu usa escudo, é porque tu já não teve a precaução de estabelecer tuas defesas. Eu concordo completamente com o que o Guerrinha está falando, tá? O Inter vai ter que ir agora, pelo momento. O Guerrinha e vocês todos estão falando, né? Tá na hora de alguém que os jogadores conheçam. Aparentemente, esse não é o papo que tá rolando dentro do Beira-Rio. E confiem, né? O papo é de que vai continuar sendo algo político. Né? Porque você sabe, o ambiente político de clube nunca está em paz, mesmo quando está ganhando. Olha o Grêmio, todo mundo falava, porque uniu o clube. Não, o que une clube e política é taça. E sabe por que une? Porque quem é oposição fica constrangido. Fica quietinho e constrangido. Bastou começar a perder, saiu, por exemplo, saiu todo mundo da toca da oposição do Grêmio agora. Todo mundo da toca saiu. Claro, né? Óbvio, tá vendo o clube perder. Faz parte da política, não está errado esse processo. Mas, né? Então vão dar para a política esse clube, esse cargo colorado aí. É que quando o Inter não usa o cargo de coordenador técnico e fala nele, pensa em colocar alguém com esse perfil aí que o Guerrinha citou, desses 3 nomes que todo mundo conhece, dispensam apresentações, aí ele trabalha com a ideia da figura mágica. Por que não pode ter um coordenador técnico? Todos os grandes clubes da Europa fazem isso e já estão começando a fazer no Brasil desde o começo. O Tinga me disse, não sobre esta situação. Por que o Tinga não gosta? O que ele não gosta? Ele fica chateado quando procuram ele como bombeiro de incêndio. Quer dizer, os caras não estão procurando o gestor, o cara que estudou, que batalhou, que foi atrás, procurar no planejamento, né? De relação. Eles querem ele para isso aí, para escudo. Aí, o Tinga tá lá. Então o Tinga é o cara que não aceita esse trabalho. Agora tem que tentar pro Bolívar, pro Klemer. Perfeito. O Bolívar tá investindo tempo na vida dele para ser treinador de futebol. É isso que ele tá investindo. O problema é a pessoa que for procurada aceitar esse desafio. Então, o que precisa é isso. Como é que tu convence o cara agora? Esse é o problema. Entendeu? Porque se não confiarem, eu vou ser muito prático nisso. Se o grupo de jogadores não confiarem num cara que tenha história, que tenha títulos, que tenha liderança, que sabe e que fala a língua deles, ele muito menos vai aceitar alguém engravatado. Muito menos. Não, mas a porque ele tem desconfiança com o engravatado. Ele está desconfiado com o engravatado.
Esse é o problema. O jogador do Internacional, o vestiário do Internacional está desconfiado. Então, tu precisa acalmar isso. A hora, como volto a dizer, a hora é do afago, a hora é do carinho. É de um cara chegar lá e dizer, deixa eles comigo. Deixa aqui que eu vou conversar com eles, vou reunir com eles. Nem o treinador vai participar. Habilidade, eu vou conversar com eles. Quer ver uma coisa? O Paulo Paixão foi chamado para isso. Há algumas semanas, né? Eu não consigo... Eu acho... Não, ele chega junto, né? De mês. Ele chega junto, né? Chega junto com o Diego Aguirre, né? Beleza, óbvio que é um trabalho de longo prazo, de dia a dia, né? Mas é um super campeão que conhece o Inter, que conhece o Estado, que conhece a imprensa, que conhece os jogadores. Os jogadores sabem quem é o Paulo Paixão. Ninguém tem mais título que o Paulo Paixão no Inter agora lá. Entende? O Inter perde um monte de partida e não faz gol. Sabe quem é o cara pra essa função? Porque aí a gente fica achando que tem coisas mágicas no futebol. Mas é diferente. Cláudio Duarte. Chama o Cláudio Duarte. É diferente. Cláudio Duarte, Paulo César Carpegiani, já fez isso até no Flamengo, mas no Internacional parece que é proibido o Carpegiani entrar. Cláudio Duarte é o cara que conhece, é o cara da resenha, que vai falar sobre direção técnica, que vai falar sobre vestiário, sabe? Às vezes se procura muito remédio onde o tratamento é na conversa. Vai contar piada, vai fazer os caras rirem, vai soltar criar os caras. Um ambiente melhor. Já passou por vários problemas ali, né? Hoje está numa situação melhor. Não tem dúvida, o vestiário do Inter com a gravata não está funcionando. O que precisa? Precisa um coordenador técnico. Pedro, já se tentou no Grêmio... Que tenha liderança, Maurício, que tenha liderança, tá? Para tentar salvar, eu não estou dizendo que vai salvar, mas alguém que os jogadores confiem, que seja aquilo que o Guerrinha está dizendo, que veja o seguinte, bom, meter uma faixa contra ti lá. Isso vamos aí. Atrás desse cara e vamos descobrir quem é e vamos resolver isso aí. Um cara que vai trabalhar por ele, que vai dar tranquilidade para ele. Os jogadores precisam de tranquilidade. Sim, porque, mas o eu ponto, acho que foi Pedro... a gota d'água, Pedro. O Pedro, desculpa, Maurício, eu acho que o Pedro tocou no ponto assim, certo. Eu acho que a gota d'água, Pedro, Maurício, amigos, foi esse episódio das faixas. O jogador sentiu, mas não tem ninguém lá pensando, cuidando, se vai entrar faixa, o que pode dizer para tentar nos ajudar nesse momento. Ali eu acho que eles se sentiram desprotegidos, sinceramente. Mas o ponto que pega a faixa, Maurício, a faixa na avenida, eu entendo, e é incontrolável. O cara bota ali e o jogador ali, na sala de casa não, né? O boleiro agora, dentro do estádio, na cara dele, onde ele vai treinar... Não, para aí o cara... Não faz sentido. É que esse pensamento mágico da ideia do super dirigente, do cara que é trocado do vice-futebol e você bota ali um totem, eu vou lembrar 2 exemplos mal sucedidos, um de cada lado. O Internacional em 2016, no segundo semestre, pensou na tal SWAT e trouxe o maior dirigente da história do Inter de todos os tempos, o Fernando Carvalho, e o Inter cai com o Fernando Carvalho e tudo, a situação era muito maior do que o Fernando Carvalho e a sua figura extraordinária. O Grêmio, quando cai em 2004, ele tem na vice-presidente de futebol o Hélio Dourado, o presidente do primeiro título do Brasileirão em 81, o presidente da reforma do Olímpico, espetacular dirigente da história do Grêmio, mas não era o pensamento mágico de você trazer de volta um totem, essa decisão por si só, ela não vai fazer você mudar a sua vida para melhor, porque o problema é a conexão de todos os erros que o Inter está cometendo, Maurício, e não totem que vai salvar tudo, então, não existe super-homem. Esse é um problema, esse é um problema que precisa ser minimizado. Os jogadores têm que ter tranquilidade para trabalhar e eles não estão tendo nesse momento. Quando eles encontram a faixa, quando eles sai pro jogo e chega a pedrada dentro do ônibus, e o cara tá para entrar em campo contra o Cuiabá dali 15 minutos, é claro que ele vai estar todo borrado, como aliás estava o time do Internacional, que os caras se escondiam da bola, erravam passes curtos, foi um negócio terrível. Esse é um problema. Se tu resolver esse problema, bom, aí já também adiante, depois vamos tentar outros, né, Potter? Pedro, tem um outro detalhe também, que é de gestão de grupo, que é assim, ó, quem é que manda no grupo? Quem é que é contratado para mandar no grupo de jogadores? O treinador de futebol. Também tem esse detalhe. A figura que chegar lá, ela vai fazer o que exatamente? O elo entre o Diego Aguirre e os jogadores? Entre o Diego Aguirre, os jogadores e a direção? Entre a direção e a torcida? Entre o que? Não encaixa a peça. Tem essa outra bronca ainda. Não, ele vai fazer o elo entre os jogadores, entendeu? E o treinador. O treinador vai treinar. O treinador vai fazer o que ele tem que fazer, treinar. Ele não, porque se ele tiver que treinar e administrar vestiário, ele não vai ter tempo e não vai fazer bem. Mas todo treinador administra vestiário, Guerrinha? Não, nem todos. Não estou falando que sabem fazer, mas eles têm que fazer. Se tu tiver um diretor de futebol bom, o diretor de futebol administra. Por isso que eu usei o termo algodão entre os cristais. Um treinador de futebol... O Cacalo, por exemplo, quando pegou o Grêmio, o Filipão cuidava do campo.
O Cacalo cuidava do jogador. Pelé fazia isso mas também. Mas para fazer um jogador cumprir o que tu quer, tu tem que ter gestão de grupo. Um grupo só aceita a ideia do treinador porque o treinador é um grande gestor. Não, mas é que nesse momento da turbulência, mas o treinador não é questão de... Não tem ninguém entre o grupo e o treinador. Não é que o treinador vai chegar e vai brigar com os caras e o cara vai amaciar, não é isso. O treinador tem que ter um bom relacionamento com os jogadores, sim. Claro. Mas o treinador não tem tempo de chegar no jogador e dizer para ele assim, tudo bem, estão ligando para tua casa, ameaçando a tua mulher? Não, isso aí não. Isso aí é o cara, é o cara do vestiário que vai fazer isso. Ah, estão ligando para tua casa? Então, como é que eles sabem o teu telefone? E está acontecendo isso no Internacional, vou avisar vocês. Guerrinha, eu acho que é um adendo. Eu acho que o Inter tem que trazer um cara que se meta nesses assuntos também, mas o treinador de futebol é obrigado a fazer isso. A gente ouviu de uma história do Tite, sobre o maior treinador da época, na época, que era o Klopp, que chegava... vai dar característica, né? Exatamente, mas aqui eu acho que a característica hoje não tem isso, cara. É só pegar pega o documentário do Guardiola, o Guardiola liga pros caras. O Guardiola mudou a posição do Messi numa madrugada. Entende? Tipo assim, o Inter tem que contratar alguém que ajude o Diego Arguini. Eu concordo com vocês. Só que eu acho que nós estamos gastando conversa aqui, porque é um cargo político. A política do Inter e do Grêmio não aceita que tenha ali um Bolívar, um Tinga, um Vinck. Mas né? o Potter, nós não estamos falando do mesmo cargo. A gente está falando de cargos diferentes. Um homem vice de futebol, sim, eu tô falando e essa outra figura, uma figura subordinada ao vice de futebol. Então um não excluiria o outro, me parece. Sim. Eu tô falando todo o tempo do cargo que tá vago. E tem outro processo. Do jeito que tá, não dá para ficar. Sim. O Inter tem que produzir alguma coisa que faça com que o ambiente melhore, que os jogadores possam jogar aquilo. E os jogadores não tem que aceitar. São os mesmos jogadores com reforços que há 3 meses atrás foram campeões do Brasil. Pedro, só um pouquinho assim, tipo assim, porque parece que tá todo mundo louco aqui e discordando e concordando ao mesmo tempo. O que vocês estão pedindo é um coordenador técnico. Sim. Certo? O que está vago no Beira-Rio são 2 coisas. O coordenador técnico e o que suscitou essa nossa discussão é que o Inter não tem mais um vice de futebol. É que o entendimento, quando começou o debate, o entendimento é de que, pelo menos foi o que eu captei aqui, não é a saída do João Patrício Hermann que vai modificar da noite pro dia. Perfeito. É isso aí. Se ele continuasse lá, não ia piorar. O que pode ajudar a modificar é a figura de um dirigente estatutário, fazer que eu acho que o clube tem que ter, é um coordenador técnico. O Potter usou o exemplo do Guardiola, né, Guerrinha? Ligou para o Messi, mas para tratar de questões do campo ali, entende? No universo brasileiro, primeiro, isso já é diferente. Hoje em dia, um treinador tem que pesquisar adversário, porque joga quarta e domingo, ele tem que preocupar a sessão de treinos, ele tem que ter alguém ali para ajudar. O que faltou para o Hermann foi justamente isso, uma muleta. Entendeu? O cara sentar com eles, Hermann, deixa pra mim, o cara depois eu te digo que ficou muito exposto, né? Claro. Quer dizer, aí ele tem que ir pro confronto em nome do homem da gravata. Aí o jogador vai lá e olha as faixas e diz assim, mas vem cá aí, o homem da gravata aqui, ele deixou acontecer isso aí? Aí tu perde a confiança no homem da gravata. Esse é o problema. Eu dei o nome pro Potter, Pedro. Eu dei o nome só pra gente quebrar um pouco o gelo aí. O Potter não gostou muito. Queria colocar aqui no sala pra saber se vocês concordam ou não. O Grêmio, quando se complicou lá atrás, foi buscar o autor do maior gol da história do Grêmio, Renato Portaluppi. E o nome que eu passei pro Potter, que tá na hora de trazer o Adriano Gabiru pro Inter. Porque foi quem fez o maior gol da história. Foi contratado, mas não aceitou esse cargo. Conhece vestiário. Não, o cargo dele. Que conselhinho, hein? Bom, o cargo dele. O novo Zafari Lindóia... Pode contratar o que deu o passe, então. E o novo Zafari Teresópolis... Olha aqui, ó, vou repetir, por favor. O novo Zafari Lindóia e o novo Zafari Teresópolis já estão de braços abertos esperando por você. Gima Antibac, uma rotina mais segura, ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores, e da Gima é qualidade comprovada. Economize com os painéis solares da WEG, da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensoenergiasolar.com.br. Mais um ano a Ruder é top of mind e top executivo. Se não sai da sua cabeça é porque fazemos com o coração. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida.